Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Obstinação dos Judeus, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. E faremos uma leitura e um aprofundamento, e faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João, capítulo 12, versículo de 37 a 49. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aliás, não podiam crer, porque outra vez disse Isaías: Ele cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare. Assim se exprimiu Isaías quando teve a visão de sua glória, e dele falou. Não obstante, também, muitos dos chefes creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o manifestavam, para não serem expulsos da sinagoga. Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não aguarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, julgá-lo-á no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, digo segundo me falou o Pai. Então, essa é a narrativa de João sobre a passagem Obstinação dos Judeus. E agora vamos fazer uma reflexão, sobre o que a mensagem do Evangelho traz como ensinamento para nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Compartilha para que mais um irmão e irmão também possa fazer parte desse estudo. Também deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo, para que a gente possa ir aperfeiçoando cada vez mais. Amém? Bem, é importante relatar que nós estamos agora na etapa 4 que trata da paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. E nesse momento, na primeira fase, que é a fase da paixão de Cristo. E hoje nós estamos estudando aqui sobre a obstinação dos judeus que João traz aqui, né, sobre a incredulidade, né, a dureza de seus corações. E aí a gente vai perceber aqui em João,
que já começa o evangelista escrevendo que, apesar de tantos milagres, ou seja, eles presenciaram, né, não foi ninguém que contou para eles, né, eles presenciaram os milagres, ainda assim não acreditavam nele, considerando que já se passou recentemente, inclusive, né, a ressurreição de Lázaro, e ainda assim eles estavam com o coração duro. Mas Jesus ele associa essa questão não como uma casualidade, mas quanto ao oráculo, né, a profecia de Isaías, que haveria um momento em que a, as pessoas ficariam cegas, né, vão olhar, mas não vão enxergar, né, o coração vai estar endurecido, né? E Jesus, ele tem citado o profeta Isaías, que Isaías é o profeta que mais profetizou, né, sobre a missão de Jesus. Apesar dessa afirmação inicial, muitos chefes, né, das sinagogas creram em Jesus, mas tinham medo dos fariseus. Então eles creram no seu coração, mas não tiveram coragem de se manifestar, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus, né? De testemunhar o evangelho vivo de Cristo, né? Que é o que é validado, né? E aí Jesus, ele afirma, né? Que em outras ocasiões ele já fala, né? Eu e o Pai somos um, né? E aqui ele reforça essa questão que ele coloca mais uma vez no Evangelho, quando ele fala que quando se crê em Jesus, crê no Pai, né? Então, quando rejeita Jesus, você está rejeitando o próprio Deus, né? E Jesus, novamente, aqui ele se coloca como a luz do mundo, né? E todo aquele que crê não ficará nas trevas. Veja, Jesus, ele, em mais de uma ocasião, ele vai afirmar, se afirmar como luz. Sabe quando você está tentando convencer alguém, e apesar das evidências, né, e aí eu faço questão de colocar aqui no início, né, mesmo, embora tivesse feito tantos milagres, na presença deles não acreditavam. Sabe aquele irmão, aquela irmã que você está tentando convencer, você colocou todas as evidências, né, do evangelho vivo de Jesus, o testemunho, e ainda assim as pessoas não conseguem crer. Elas estão vendo, mas não enxergam. O coração está duro, os ouvidos estão fechados à sua palavra. Então Jesus viveu essa situação, né? E não somos maior do que o nosso mestre, né? Nosso Senhor. Então, haverá mesmo pessoas que, apesar das evidências, elas vão preferir negar aquilo que você está dizendo, porque elas são trevas, né? Então, não é possível que as trevas possam absorver a luz. Então, a luz se impõe sobre as trevas, mas aqueles que se escolhem, né, fazem a opção de viver nas trevas, jamais receberão a luz. Amém? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas não absorvem aquilo que você está querendo colocar como luz na vida delas, porque elas preferem viver nas trevas, né? Então, nós temos um limite nessa relação com o nosso próximo, né? Porque você não pode acreditar pelo outro, né? A questão da graça ela é particular. A pessoa tem que estar com o coração aberto para receber a palavra de Deus, né? Em alguns momentos você deve insistir sim na palavra, mas em alguns momentos você vai perceber que nem sempre você vai conseguir converter aquela irmã e aquele irmão porque eles escolheram as trevas e não a luz, né? Porque na luz as obras ficam manifestas. Então, se a pessoa vive no erro, nas trevas, vive na maldade, ela não quer que apareça, né? A luz, ela faz tudo se tornar nítido. É igual aquela pessoa que se esconde no meio da bagunça, né? Porque quando você organiza um espaço, as coisas começam a aparecer. E no meio da confusão, as pessoas conseguem é, esconder, né, aquilo que não quer que as pessoas vejam, né? Então a luz não, a luz ela torna tudo tudo manifesto, né?
E Jesus ele coloca aqui as suas palavras não são dele, né? Eu digo segundo me falou o Pai. Veja que Jesus, né? Ele e o Pai são um. E aqui ele se submete, né? O que eu digo, digo segundo me falou o Pai. É a disciplina de Jesus enquanto filho, né? Jesus ele nunca se colocou acima do Pai, né? Ele sempre exaltou o Pai, mesmo tendo todo o poder e glória, né? Ele sempre exaltou ao Pai, né? Então, meu irmão, minha irmã, que a gente não tenha o coração duro, né? Que nós tenhamos sempre, estejamos sempre abertos à palavra de Deus, que a gente sempre esteja aberto à mudança de vida, né? Voltar-se a Deus é fazer renúncias também, né? Então, se você quer tornar o seu coração agradável a Deus, você vai precisar fazer algumas renúncias nesse mundo, e muitas vezes as pessoas não estão dispostas, né, a renunciar. Mas essa renúncia são de coisas que te afastam de Deus, te deixam longe do carinho do Pai. Então, sempre vale a pena você renunciar àquilo que é uma barreira entre você e Deus, para que a luz possa entrar na sua vida e você seja exaltado perante o Pai, e que a sua passagem nesse mundo se torne agradável ao Senhor, e que a gente volte para a nossa pátria definitiva, né, como diz o apóstolo Paulo, que é junto ao Pai, né, porque esse período aqui na Terra é um período de peregrinação. Portanto, não despreze a palavra, porque a palavra vai te julgar. É que Jesus, ele evidencia que na sua primeira vinda, o objetivo é de salvação. Jesus não veio naquele tempo julgar a humanidade. Ele veio para que a humanidade seja salva. Ele vai voltar como juiz na sua segunda vinda gloriosa. Mas nessa passagem, o objetivo era a salvação. Mas muitos se fecharam a essa salvação e não se aproximaram de Deus e não foram salvos. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho. Que Deus proteja hoje e sempre. Amém? Forte abraço.